Olá, bom dia. Hoje, nós vamos trabalhar os nossos gêneros textuais. Hoje é a 18 de setembro de 2020, sexta-feira, e nós vamos dar uma retomada nos nossos gêneros textuais, né? Nós já tivemos uma aula com os nossos gêneros e hoje nós vamos trabalhar os nossos gêneros textuais também. Será se vocês sabem qual é o gênero que nós vamos trabalhar hoje? Então hoje nós vamos trabalhar a propaganda, né? A nossa propaganda está lá no nosso livro didático, da página 106, né, do livro de português. Então, o gênero propaganda é um modo específico de apresentar informações sobre um produto, marca, empresa ou política que visa influenciar a atitude de uma audiência para uma causa. É uma posição e uma atuação, né? Então, o que a propaganda, qual é o objetivo dela? É de chamar a atenção do leitor, a curiosidade, né? Chamar sobre a influência daquele produto. Tem várias propagandas de várias maneiras, né? Então, o objetivo da propaganda é esse, é chamar a atenção do leitor. É a influência, é despertar o interesse do leitor naquilo que está se fazendo propaganda. Então, lá no nosso livro didático, aí na página 106, nós temos essa propaganda aqui, certo? Então, pelo que a gente já vê, até a mensagem ela diz, as melhores aventuras do personagem mais pirada da turma. Então, se é do personagem mais pirado da turma, essa linguagem aqui a gente já dá para perceber que é uma linguagem informal. Então, assim, se é informal, será se ele está direcionado a professores, educadores, a pais, propaganda sobre jornal. Então, nós vimos que nem o slogan não tem nessas imagens. Então, essa propaganda aqui, ela apresenta o texto e as imagens, ela transmite a mensagem. Então, as imagens, a gente já deu para perceber que essa propaganda é de livro de historinhas, né? Direcionado a crianças e adolescentes. Então, tá aqui a propaganda, as informações divulgadas, né, nessa propaganda são para promover o produto. Sempre propaganda, ela promove o produto, a marca, certo? Já nessa daqui, ele está fazendo a propaganda de livros de historinhas. Então, ele não é uma propaganda assim que ele é mais só de imagem. Ele não vem a propaganda com texto. Ela vem não só com texto, mas também não só com imagens. Mas ela vem mais sobre as imagens. Então, aqui tá as perguntas, né? Qual a intenção da propaganda, você vai estar respondendo. Que tipo de produto essa propaganda quer vender? Você compraria pelo anúncio dessa propaganda? Por que você compraria? Você considera essa propaganda interessante? Por quê? Na sua opinião, qual a atitude, qual a utilidade da propaganda? Então, você vai estar respondendo aí. Então, nós temos, aqui ele diz que nós temos a propaganda essencial, né? Ela vem com a imagem, com a função essencial
quando ocupe quase todo o espaço e transmite a maior parte da mensagem. Complementar. Complementar é quando se interage ao texto para compor o significado total da mensagem. E decorativa, quando apenas ornamenta e enfeita o texto. Então, essa daqui a gente já deu para ver, né? Que é uma propaganda, que é uma função complementar, que ela vem complementando, ela vem se interagindo, né? Até o personagem já vem chamando a atenção ao jeito dele fazer a propaganda, ele já vem se interagindo com o texto. Nesse lado aqui, nós temos um outro tipo de propaganda. Essa daqui, ela já vem com o slogan. Ó, Folha de São Paulo, 1º de abril, dia da mentira. Folha, nada além da verdade. Aí você me pergunta, por que é uma propaganda e não vem nada? Né? Olha o espaço todo em branco. Será por quê? Naquele outro foi diferente, não foi? Ele vê as imagens, ele não veio com o slogan, mas ele vê a imagem. Ele vem chamando a atenção pelas imagens. E esse aqui, ele vem chamando a atenção só pelo slogan. 1º de abril, dia da mentira. A Folha, ela diz, nada além da verdade. Então, meus amores, se não vem nada nessa folha, porque ela diz que essa folha foi produzida dia 1º de abril. Nada além da verdade, então só conta a verdade nessa folha, nessa propaganda, né? Então, se não conta, se só conta a verdade, ele não ia publicar nada aqui no dia da mentira. Por isso que essa folha, ela vem em branco. Não quer dizer que o resto da propaganda não venha nada. Mas o objetivo dela, a finalidade foi essa. É porque ela foi fabricada dia 1º de abril e se no jornal não era nada além da verdade, tudo era verdade, por isso que ele veio, ela aqui, esse era nada além da verdade, ele não veio nada. Porque se era para mentir, não foi publicado. Ela vem continuando, né? As questões estão aí na página 107, tem 3 questões, e vai até a página 109, da 1ª à 9ª questão. Todas vocês têm que resolver, certo? Ah, Maria, mas essa era uma conversa com um colega, com um professor, mas aí você vai questionar, se tem algum colega, desculpa, pergunte, se não tem, responda da maneira que você entendeu, certo? Então, a 4ª questão aqui ainda é do texto anterior. Ele diz qual é a função das imagens dessa propaganda, e você vai dizer, lá vai reler a função das imagens, essencial, complementar e decorativa, e vai marcar uma das alternativas. A 6ª questão ele diz, sim, a 5ª está aqui ao lado, você vai responder. Essa 5ª aqui já é referente a esse jornal do São Paulo, da Folha de São Paulo, você vai estar respondendo. Então aqui você vai responder a 6ª. A que público consumidor a propaganda da página 106 se dirige? Então, tá bem claro, eu disse no início do texto. Você acha que esse produto poderia interessar a outros públicos? Aí resposta pessoal. Você acha? Por quê? Você vai estar dizendo. Qual das propagandas apresenta um slogan? Também no início da gravação eu já disse qual era das propagandas. Então, é só você ouvir com atenção. Tem aluno que ele resolve todo correto. Além dele buscar informações, ele também assiste às aulas com atenção. A 8ª você vai dizer qual dessas propagandas, né,
a oitava você vai dizer se a propaganda lá da página 106 é formal ou informal. Então você já sabe que formal é quando eu tenho o cuidado na escrita, na pontuação, quando eu vou escrever, não só para mim ler, quando eu estou preocupado que eu vou escrever usando a pontuação e a linguagem coerente. A informal é quando eu uso gíria. E olha só no início quando ele diz, personagem mais pirado da turma. Será se fosse assim direcionado um público mais, por exemplo, se fosse eu fazer uma propaganda para um trabalho, eu ia com essa linguagem, né? Eu ia com essa gíria, aí você vai estar respondendo a oitava. A nona, o texto da propaganda faz uma comparação entre os personagens de uma mesma turma. De acordo com o texto, todos os personagens dessa turma são igualmente piradas? Será se é? Lá no texto ele diz assim, né? Lá quando ele diz que as melhores aventuras do personagem mais pirado da turma. Aí ele vai dizendo aqui, de acordo com o texto, todos os personagens dessa turma são igualmente piradas? Será se é? Ele quer dizer dos dois textos, da página 106 e da página 108, que é a Folha de São Paulo. Será se é? Então, a letra B. Que palavras do texto justifica a resposta do item A? Então, você vai lá e já vai de cara, vai observar por quê que eles não são iguais, eles são diferentes. Um está na linguagem formal e o outro na informal. Qual é o que está na linguagem formal e o que não está na linguagem informal? A, C. Em que grau o adjetivo pirado foi usado? Então, nós vimos assim, o grau normal é quando eu digo assim, o menino é inteligente. O menino é inteligente, é um grau normal. Então, o grau comparativo de superioridade é quando eu digo o menino é mais inteligente. Se o grau de comparativo de igualdade, o menino é tão inteligente quanto fulano. Se ele fosse um grau comparativo de inferioridade, eu ia dizer o menino é menos inteligente do que José, é menos inteligente do que João, certo? Então, se é igual, eu vou usar o tão quanto. José é tão inteligente quanto João. Se fosse o grau comparativo de superioridade, eu ia dizer João é mais inteligente do que José, certo? Então você lá, ele diz em que grau adjetivo pirado foi usado? Foi no grau de superlativo. No grau do superlativo, ele era menos inteligente. Foi no grau comparativo de superioridade, ele era o mais inteligente, que lá no caso não é o inteligente, é o pirado, ele era o mais pirado. No grau comparativo de igualdade, ele era pirado igual a outros. A letra D. Podemos dizer que todas as aventuras da personagem são igualmente boas, por quê? Então você vai lá e vai observar, será se todas as aventuras daquela personagem era igualmente, são boas todas? Se fosse todas boas, ele não ia dizer que ele era o mais irado. Então, se ele era o mais, estava dizendo que as outras não eram tão boas quanto eles.
quanto essa propaganda, certo? Então você vai ler o texto com atenção, lê as propagandas e resolva as questões de 1 a 9. Qualquer dúvida, pode me procurar no período da tarde, da manhã não, porque eu trabalho no outro município, mas das 13 às 17 horas estarei à disponibilidade de vocês, certo? Então, desde já, muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado àqueles que estão com as atividades em dias e peço àqueles que não estão que, por favor, vamos colocar para a gente arrumar lá a frequência na planilha, arrumar o diagnóstico de vocês, o relatório, para ficar todos iguais. É bom para mim, professor, e melhor para vocês, porque estão cumprindo com o dever de vocês. Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Um abraço a todos.